Oi, sétimo, tudo bem? E aí, gente? Depois de ver então a camada de ozônio, a importância dela, né, e o desequilíbrio que ela causa na nossa pele, principalmente, nós vamos voltar a estudar um pouquinho o carbono. Nós vimos em algumas aulas passadas o ciclo do carbono e a importância desse elemento para a nossa vida. Nós vamos ver hoje o problema que o excesso de carbono causa, que é um tipo de poluição, né? O excesso de carbono, gente, ele leva ao efeito estufa, que é o aquecimento da atmosfera. E esse efeito estufa causa o aquecimento global, que, como o nome diz, é o aquecimento da Terra inteira, o ar, a água e o sol. E aí eu coloquei essa pergunta para vocês. O homem interfere no ciclo do carbono? O que vocês acham? Claro, né, gente? Onde o homem não interfere? É claro que o homem interfere no ciclo do carbono. Quando ele derruba florestas, que é o desmatamento, né? Quando ele polui os mares com derramamento de óleo, por exemplo, ou quando ele lança gás carbônico através das indústrias e dos automóveis. Então, observe, o Brasil, este ano, foi campeão de desmatamento, Amazônia e Pantanal. Vocês estão aí vendo nos jornais, na internet, o Pantanal está queimando, a Amazônia também. O Brasil teve derramamento de óleo no Nordeste, né? No comecinho do ano, vocês se lembram as manchas de óleo nas praias do Nordeste? E lançamento de gás carbônico pelas indústrias e pelos automóveis, nós temos em grande quantidade. Gente, o homem interfere demais no ciclo do carbono. Vamos relembrar o ciclo do carbono? Será que vocês se lembram? Observe essa imagem com atenção para nós lembrarmos bem rápido. Para falar de ciclo do carbono, eu tenho que colocar na minha cabeça a molécula de CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Esse gás carbônico é um gás liberado para a atmosfera, gente, quando a gente respira. Quando o ar sai de dentro de mim, o ar sai cheio de gás carbônico. Como as plantas também são seres vivos e respiram, elas também mandam gás carbônico para a atmosfera. A atividade humana, como as indústrias, aquela fumaça está completamente cheia de gás carbônico. Os escapamentos dos automóveis liberam para a atmosfera gás carbônico. Quando os seres vivos morrem, a decomposição libera gás carbônico para a atmosfera. A queima de combustível fóssil, queima de gasolina, de diesel, libera gás carbônico para a atmosfera. Então, a atmosfera está cheia de gás carbônico em excesso. Por quê? Porque o que não falta, gente, é queima de combustível fóssil e emissão pelas fábricas. Os automóveis e as fábricas, né, a queima de combustível fóssil, queima de gasolina, queima de diesel e a poluição das fábricas, elas enchem o ar de gás carbônico. É assim que o homem interfere no ciclo do carbono. É aumentando muito a quantidade de gás carbônico que existia inicialmente, né, quando a Terra foi formada. E quem são os únicos seres que tiram esse carbono da atmosfera? As plantas e as algas. Gente, os seres fotossintetizantes, os seres autótrofos, aqueles que realizam fotossíntese. Alga e planta são os responsáveis por tirar um pouco desse excesso de gás carbônico da atmosfera. Como que elas conseguem isso? Elas transformam o gás carbônico em glicose no próprio alimento, através da reação química fotossíntese, que é uma reação dependente de luz. Então, gente, quem são os únicos seres capazes de tirar o gás carbônico da atmosfera? Os seres fotossintetizantes, algas e plantas.
Lembrou um pouquinho do ciclo do carbono? Então vamos falar do problema desse excesso de gás carbônico da atmosfera. Esse gás carbônico, então, gente, que está em excesso na atmosfera, ele vem dos automóveis, ó, tá saindo do cano de descarga de carros. Ele vem das queimadas, o Brasil vem batendo recorde em queimadas e desmatamento. E esse gás carbônico ele sai nas chaminés das indústrias. Já conversamos bastante sobre isso lá no ciclo do carbono, né? E esse gás carbônico em excesso? Ele gera um efeito estufa. O que é um efeito estufa? Vocês já compraram um salgadinho, uma coxinha que está lá guardada na estufa? Na estufa é quente. Então, o efeito estufa tem a ver com calor. Só que o efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural que aquece a Terra a níveis compatíveis com a existência da vida. Gente, o efeito estufa, se não existisse ser humano no mundo, imagine que delícia, que paraíso que seria a Terra, né? Imagine que não existe espécie humana na Terra. Existe efeito estufa? Existe. Só que é um efeito estufa bom. A Terra precisa ficar um pouquinho quente. Esse efeito estufa, ele aquece a atmosfera da Terra a um nível compatível com a vida. O efeito estufa, a gente deixa a Terra numa temperatura média de 15 graus. Né? A maior parte dos seres vivos sobrevive com 15 graus. A Terra seria gelada na ausência do efeito estufa. Então, sem efeito estufa, a Terra ia ficar a 20 graus negativos, ia ficar a menos 20 graus. Daria para sobreviver a menos 20 graus? Um monte de espécie entrar em extinção. Então, você tem que entender que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural e importante para as espécies conseguirem sobreviver, tá? Na atmosfera, existem alguns gases que seguram o calor e aí geram o efeito estufa, né? Aquele calorzinho que fica dentro da estufa da coxinha, acontece aqui na Terra. O gás carbônico, por exemplo, que está na atmosfera, ele é um gás que segura o calor e causa o efeito estufa natural. Então, o efeito estufa natural, ele é importante, tá? Como que acontece esse efeito estufa natural? Observe essa imagem. Eu tenho o Sol, né? É o Sol que manda calor aqui para a Terra, e eu tenho aqui o planeta Terra, certinho? Essa camada aqui, gente, olha, essas camadas mais claras aqui, ó, na ponta da caneta, que estão rodeando a Terra, são os gases do efeito estufa. São gases que seguram o calor do Sol. Então, o Sol manda calor para a Terra, uma parte desse calor bate na superfície e volta para o espaço. Aí não aquece, porque bateu e foi embora. Só que uma parte do calor que o Sol manda, ó, bate na Terra e não consegue voltar. Fica preso aqui na atmosfera. Por quê? Porque tem certos tipos de gases, como gás carbônico, vapor de água, que seguram o calor. E seguram o calor a uma temperatura ótima, a uma temperatura boa, que nos aquece e nos dá condições de não morrer de frio aqui na Terra. Esse, gente, é o efeito estufa normal, é aquele que é bom, que é benéfico, ok? O Sol manda calor, o calor fica retido aqui na Terra. Por quê? Porque na atmosfera da Terra tem os gases que seguram esse calor, os gases do efeito estufa natural. Bem, entendam isso, que sem o efeito estufa a gente não sobreviveria aqui na Terra. Aí você me pergunta então qual que é o problema, Cris? Qual que é o problema, já que o efeito estufa ele é bom? O problema, gente, é o excesso de efeito estufa causado pelo homem. Agora imagine que o homem povoou a Terra. Agora imagine que o homem tem carro, o homem fez indústria, o homem polui o ar com gases do efeito estufa. Pronto, o homem acabou com a bagaça inteira. Desculpa a palavra. O homem tornou o efeito estufa maléfico. Por quê? Porque com as ações humanas, esse homem, né, esses homens, essas pessoas jogam na atmosfera todos esses gases aqui, ó, do efeito estufa. Que são gases que seguram o calor na atmosfera.
Quanto maior a quantidade desses gases na atmosfera, mais quente fica a atmosfera. Esse é o efeito estufa maléfico. É o excesso de efeito estufa que é o problema. Os gases que causam o efeito estufa, o gás carbônico em excesso, que vem das fábricas, da queima de gasolina, de combustíveis fósseis, da agricultura, da pecuária. O metano, que é um gás, gente, que sai da decomposição e do pum dos gados, do peido, isso mesmo, tá? Não riam, não é engraçado, não é dramático. O metano segura muito mais calor do que o gás carbônico, mas o gás carbônico está em maior quantidade, tá? Vapor de água também segura calor. Óxido nitroso, os compostos à base de nitrogênio e os CFCs, que nós já estudamos, que além de destruírem a camada de ozônio, contribuem para o aquecimento da atmosfera. Terrível? É terrível. É realidade? É realidade? Só lamento. Ai, mas lamento muito mesmo. Que tristeza, né? Adiante. Então, observe esse desenho, tá? Eu tenho aqui, ó, um monte de atividade humana aqui embaixo, olha. Tenho veículos, tenho as nossas casas, atividades no solo, fábricas, corte de árvores, olha, desmatamento, plantações. Então, eu tenho agricultura, eu tenho desmatamento, poluição pelas fábricas, poluição que nós geramos em casa, poluição dos automóveis. Todas essas atividades jogam para o nosso ar esses gases causadores do efeito estufa. Então, observe, quando o sol bate, manda calor para a Terra, esse tanto de gás aqui segura o calor aqui na Terra, mas segura muito calor. E nós ficamos assim, ó. Teve inverno esse ano, gente? Não teve, não. Fez pouco frio, por quê? Uai, o clima tá doido? O clima tá doido por quê? Porque o homem tá poluindo demais o ar e tá aumentando cada vez mais o efeito estufa maléfico. Então, já existe um excesso de calor no nosso mundo. De onde que veio esse calor em excesso, Cris? Das atividades humanas. O dinheiro tá destruindo a terra. Porque, ó, isso aqui só é feito em nome do dinheiro. Isso aqui só é feito em nome do dinheiro. Isso aqui também, isso aqui também. Então, o dinheiro tá acabando com a terra. Tá bom? Adiante. Quero mostrar para vocês o problema do metano. O CH4, gente, é o metano. O metano é um gás que sai do pum da vaca e do arroto também. Você deve estar rindo na sua casa. Gente, você sabia que no Brasil tem mais vaca do que gente? Ah, querido, isso é mentira. Dá um Google aí. Coloca assim. É verdade que no Brasil tem mais vaca do que gente? É verdade, gente. Agora você imagina esse tanto de vaca. O Brasil é um país onde a economia é muito baseada em agricultura e pecuária. Então, é um país agrário, um país rural, um país que cria gado e faz plantação. O Brasil, gente, ele é cheio de gado, tá? E esses gados, quando arrotam e quando peidam, soltam o CH4, que é o metano. Imagine o tanto de pum de vaca soltando metano que não está poluindo a atmosfera, aumentando o aquecimento global, promovendo o efeito estufa. E as fábricas e os automóveis, tá vendo o carrinho aqui? Automóveis e fábricas, que jogam muito, muito gás carbônico na atmosfera. Triste realidade? Triste realidade. A carne, gente, tá? A carne e o leite são os grandes destruidores do nosso país, tá bom? Porque desmatam para criar gado, tá? E para plantar. Outras fontes dos gases que causam o efeito estufa, o desmatamento, né, ó, da Amazônia. Por que que desmatamento gera gás carbônico? Porque se fosse só desmatar, mas desmata e queima. Então, toda queima libera gás carbônico, vocês se lembram? A agricultura libera os óxidos de nitrogênio, ó. O gado libera o metano, as fábricas, a cidade libera o gás carbônico, libera o CH4. Um horror, gente. Nossa, eu fico assim, pra morrer com essa história de efeito estufa, porque tem jeito de acabar com ele, só que o dinheiro fala mais alto, né? Adiante.
Como é que funciona de novo o efeito estufa? O efeito estufa é o aquecimento da atmosfera. O Sol manda calor para a Terra. Na hora em que esse calor ele volta para o espaço, os gases do efeito estufa, como o gás carbônico, seguram o calor aqui. E em todo esse espaço aqui, ó, entre os gases e a Terra, esse espaço aqui fica quente. Isso é o efeito estufa, é o aquecimento da nossa atmosfera. O efeito estufa maléfico, tudo bem? O maléfico. Como diminuir o efeito estufa, turminha? Para diminuir o efeito estufa, eu tenho que tirar o gás carbônico da atmosfera. Quem é que tira gás carbônico da atmosfera? As plantas e as algas. Eu chamo de sequestro de carbono da atmosfera. Vocês se lembram que as plantas e as algas fazem fotossíntese? Para fazer fotossíntese é necessário gás carbônico. E de onde que as plantas tiram o gás carbônico? Da atmosfera. Logo, se eu plantar muita árvore, eu diminuo o efeito estufa? Sim! Quanto mais árvore você planta, mais gás carbônico elas vão tirar da atmosfera. E vão liberar ainda oxigênio pra gente. Olha que beleza. Então, gente, esse tanto de tonelada de gás carbônico que o homem joga na atmosfera, ele pode sim, uma parte dele pode ser, olha, capturado pelas plantas, para as plantas fazerem a fotossíntese. Cris, o que a planta faz com gás carbônico? Transforma em glicose, vocês se lembram que é o próprio alimento? E aí a planta faz o que? Ela cresce, é que ela tem filhote, ó, tá vendo? Quando a planta faz fotossíntese e usa o gás carbônico, a planta que cresce. Isso, gente, é o sequestro de carbono. Isso é uma forma de tirar o gás carbônico da atmosfera, plantando árvore, fazendo reflorestamento. Toda vez que eu planto uma árvore, eu tiro o gás carbônico da atmosfera. E se eu cortar e queimar a árvore, aí você devolve, você volta com o carbono que estava tudo no corpo dela para a atmosfera. Então, olha, esse monte de árvore aí na imagem crescendo, tá tudo sequestrando carbono. Essas árvores estão crescendo porque elas estão, entre aspas, comendo gás carbônico, absorvendo gás carbônico. O que as árvores fazem com o gás carbônico? Glicose e oxigênio. Glicose não é um alimento dela? Sim. Adiante. Bom, entendi, Cris, o que é o efeito estufa, mas tudo bem. Qual é o problema maior dele? O problema, gente, é a consequência do efeito estufa. Qual é a principal consequência do efeito estufa? É que ele leva ao aquecimento global. Se só o ar ficasse quente, menos mal. Só que quando o ar está quente, o oceano também esquenta, o solo também esquenta. Isso é o aquecimento global. Então, a Terra inteira está ficando quente. O efeito estufa causou o aquecimento global. Tá, Cris, a Terra inteira tá quente. Eu entendi. O que pode acontecer com a Terra ficando quente? Olha o tanto de coisa que pode acontecer. As consequências do aquecimento global. Gente, se a Terra inteira tá mais quente, tá acontecendo o aumento de temperatura. Se tá mais calor, vai começar o derretimento das geleiras. As geleiras do Ártico e do Antártico, sabe? Aqueles blocos de gelo imenso. Vai começar a derreter. Para onde que vai aquela água derretida? Para o mar. Vai elevar o nível do mar. Quando a geleira derrete, a água derretida vai para o mar. O mar vai subir? Vai elevar o nível do mar. Se o mar vai subir, vai ficar mais água no mar, vai desaparecer as ilhas? As ilhas vão desaparecer. O mar vai encobrir as ilhas. Vai haver mudança no fluxo dos rios. O mar não está mais alto? O mar vai invadir o rio. O rio não deságua no mar. Se o mar aumenta, Tá piscando a luz aqui, viu, gente? Se o mar aumenta, o mar vai invadir o rio. Vai mudar o fluxo dos rios. Gente, dizem os cientistas que esse calor, esse aquecimento global, ele vai alterar a frequência e a intensidade das chuvas. O que é a frequência?
Vai chover mais ou vai chover menos? Intensificação dos fenômenos meteorológicos, gente. Que é a intensidade das chuvas, por exemplo. Se aqui no Sudeste chove muito no fim do ano, vai ficar mais intenso, vai chover muito mais. Se lá no Nordeste chove pouco, vai chover menos ainda. Então, essa intensificação dos fenômenos meteorológicos, uma alteração na frequência de chuvas, isso vai causar morte, fome, vai ser um horror. Extinção de espécies. Ai, meu coração sofre demais com isso, gente. Gente, as espécies levaram milhões de anos para evoluírem e se tornarem o que são hoje. A Terra está ficando quente rápido demais. Não vai dar tempo delas se adaptarem. Muitas mesmo vai morrer. E já estão morrendo, na verdade. É o que nós chamamos de extinção em massa. Muitas espécies vão morrer porque não vão se adaptar ao calor. E dispersão de doenças. Tem espécie que vai se dar bem, por exemplo, o Aedes aegypti, né? O causador da dengue, da febre amarela, da zika e da chikungunya. O Aedes é forte, né, gente? O Aedes ama calor, gente. Se a terra tá ficando quente, ele vai nadar de braçada. Então, dispersão de doenças, principalmente nas regiões tropicais, que é onde a gente mora, no Brasil. É um cenário que tenebroso, é um cenário horroroso. O futuro da Terra, gente, se isso aqui, se o aquecimento global continuar aumentando como está aumentando a cada ano, o nosso futuro, ele é muito horrível. Nosso futuro vai ser assistir à destruição dos animais, das plantas e, no fim, a nossa destruição. Tudo em nome de quê? De lucro, de dinheiro, tá bom? Aí você me pergunta assim, Cris, existe uma forma de diminuir a redução dos gases do efeito estufa? Existe, plantando árvore, fazendo reflorestamento. Mas, no ano de 1977, os países se reuniram lá no Japão, na cidade de Kyoto, e criaram um protocolo, um documento, que ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. Nessa reunião, gente, participaram 141 países que se comprometeram a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, tá? Então, foi um encontro importante lá, já em 77, já tem quantos anos isso? Me ajuda aí. 87, 97, 2007, 2000, já tem mais de 40 anos, né? Só que a China e os Estados Unidos, que são os maiores emissores de gases do efeito estufa, não entraram no protocolo. Por quê, Cris? Porque, gente, para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, para parar de jogar carbono na atmosfera, tem que diminuir a industrialização. E eles querem isso, perder dinheiro? Não. Então, eles alegaram que eles não entrariam no protocolo, que eles não iam reduzir a emissão de gases na quantidade que o protocolo queria, porque ia atrapalhar o desenvolvimento econômico deles. É o dinheiro passando na frente da saúde de todo o planeta Terra. Só lamento, né, gente? Só lamento. Os países, gente, o que eles têm que fazer para cumprir o protocolo de Kyoto, né? O que estava escrito lá naquele protocolo? Resumidamente, estava escrito que os países, eles precisavam diminuir o desmatamento, diminuir as queimadas, estimular o uso de energias limpas, como a energia solar, a energia eólica, parar, diminuir a queima de combustíveis fósseis, parar de usar gasolina, diesel, diminuir bastante, aumentar a reciclagem, melhorar o transporte público. Por quê? Porque se ônibus, metrô e trem for bom, as pessoas vão sair menos de carro e aí vai liberar menos gás carbônico dos carros. Percebam, gente, que não é nada do outro mundo, é só o país ter boa vontade, ter uma política forte para seguir essas regras. Se os países seguissem o que precisava o protocolo de Kyoto, a quantidade de efeito estufa já estaria muito diminuída.
Mas muitos aí não seguiram, né? Mas e nós? Eu posso fazer alguma coisa para diminuir o efeito estufa? Sim, gente. Nós, pessoas, meros mortais, aqui de dentro das nossas casinhas, eu aqui no Bichinho, você aí em Barroso, você aí em Dores, o que nós podemos fazer para diminuir o efeito estufa e o aquecimento global? A gente tem que mudar o nosso perfil de consumidor. O que é isso? Nós temos que passar a consumir menos e de forma seletiva. Gente, tudo que você compra foi feito gerando gás carbônico. Pense aí um pouco. Você comprou um carro, você vai queimar gasolina. Então pronto, já tem gás carbônico. Você comprou um tênis. Para fazer aquele tênis teve que derreter a borracha. Pronto, já gerou gás carbônico. Ah, comprei uma vasilhinha de plástico. Plástico vem do petróleo, é combustível fóssil. A Cris não tem jeito. Gente, não tem jeito de parar o consumo total. Tem jeito de diminuir o consumo sim, tá bom? Evitar o desperdício, porque quanto mais você desperdiça, mais lixo você gera. Da decomposição do lixo gera gases do efeito estufa. Aumentar o tempo de uso dos produtos. Para de trocar de celular todo ano. Você precisa mesmo? Seu telefone ficou ruim de um ano para o outro ou você está tirando onda aí? Porque para fazer celular também gera gases do efeito estufa. Sabia? Trocar o carro pela bicicleta, gente. Claro que vocês não têm idade para dirigir, né? Isso é mais para os adultos. Dá, tá? E no mercado, o mercado tá pertinho. Ou eu vou a pé ou eu vou de bicicleta. Se não for comprar muita coisa, porque quando eu ando de carro, eu queimo gasolina. Gasolina gera gás carbônico. Andar de transporte público, né, gente? Quando puder andar de ônibus, imagine 40 pessoas dentro de um ônibus. Agora imagine 40 pessoas, cada uma no seu carro. São 40 carros na rua, são 40 veículos jogando gás carbônico na atmosfera. Ao contrário de um ônibus, né? Tranquilo? Então, olha, a gente tem sim muitas formas de lutar, de combater o aquecimento global. A gente tem formas de ter uma vida mais limpa e a gente tem o dever de criar um país, um planeta mais limpo. Ok? Tranquilo? Muita informação, né, gente? Eu sei. Façam um esforço para aprender, tá bom? Façam um esforço. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!